Aleluia, aleluia, irmãos. Graças e paz mais uma vez. Queridos, nossos avisos, nossos cultos, eles acontecem na quarta, na sexta e no domingo. Ambos, a maioria deles acontecem às 18 horas, só no domingo que é às 17. E você é nosso convidado. Na quarta-feira nós temos o culto de oração e você é convidado a orar conosco. Na sexta, esse culto que está sendo transmitido é o culto de avivamento. E no domingo nós temos o nosso culto de celebração. Aleluia. Queridos, nós estamos em tempo de reforma. E você pode ser parte dessa obra. Nós temos algumas cotas que ainda estão disponíveis para que a gente possa executar a primeira parte da reforma, como foi falado aqui nos outros cultos anteriormente. Então, queridos, você que tem esse desejo de ofertar na casa de Deus para o crescimento, para o desenvolvimento da obra, você pode entrar em contato com qualquer um dos nossos líderes e fazer a sua doação, amém? Lembrando que nossas cotas, a gente tem 30 cotas no valor de R$1.000, no valor de R$100 cada uma delas, para que a gente consiga chegar nesses R$3.000, que é a primeira etapa da nossa construção. Aleluia. Nossas arcas, elas acontecem toda terça-feira, toda não, né? De 15 em 15 dias. E semana que vem agora já é semana de arca. Então você que tem a sua arca, seja aqui em Igaraçu ou no Recife, já se comunica com o teu líder e vamos embora para as arcas, amém? Nós temos aqui hoje 6 arcas, algumas já estão em funcionamento, outras ainda não, mas nós temos as arcas funcionando aqui na Gamenon, aqui em Cruz de Rebouças, lá no Recife, e você é convidado a ter comunhão conosco. A arca é um lugar de comunhão, um lugar onde nós estamos juntos ali, celebrando e vivendo em comunhão com a igreja. Aleluia. Amém. Hoje, antes de entrar no ministério da palavra, eu queria orar junto com você. Põe a mão na tua cabeça, no teu coração. Ora junto comigo. Pai de amor, no nome de Jesus, nessa hora nós nos colocamos disponíveis para que o Senhor fale conosco, o Senhor revele o seu coração a nós. Cada pessoa que vai ouvir a palavra ministrada, ela perceba, receba e mude a forma de pensar, agir e viver, porque vai você, Senhor Deus, que revela o pecado, o juízo e a graça. E nós te pedimos, Senhor, que por meio do teu Espírito, a vida que há nessa palavra transforme os ambientes. A unção que carrega a tua palavra, ela seja, Senhor Deus, e ela vai inundando agora as casas, preparando esse ambiente para a verdade revelada. Prepara também, Senhor Deus, o nosso coração e nos dá sabedoria para poder aplicar. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel. 2 Samuel, a gente vai ler a partir do verso 17. 2 Samuel capítulo 5, verso 17. Aleluia. A gente vai ler 2 Samuel capítulo 5, a partir do verso 17. E aqui a gente vai falar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho sobre dependência de Deus e decisões. Eu estava no meu devocional hoje cedo, acordei às 4 da manhã hoje para conversar com o papai, e dentro do que eu estava conversando com ele, ficou claro para mim ali que Deus, ele queria trazer uma palavra para nós a respeito de saber sermos dependentes dele e também sabermos tomar decisões, porque trazendo um contexto, muitos de nós temos até
até dizemos que dependemos de Deus, mas ficamos na parte da teoria, quando muitos de nós precisamos tomar algumas decisões, e Deus, ele requer de nós esses posicionamentos, porque, querido, a revelação da palavra, ela requer uma ação, e tanto eu quanto você precisamos nos posicionar de acordo à revelação que nós recebemos. Aleluia. Então, 2 Samuel capítulo 5, versículo 17, o texto diz sobre Davi e a derrota dos filisteus. Está escrito assim: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse: assim como as águas de uma grande enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. E então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, como os filisteus haviam abandonado os ídolos ali. Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou ao Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás dele e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezei. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. E, queridos, uma das coisas que a palavra prega por si só é que depender de Deus está muito mais relacionado a perceber o meu contexto real hoje, o que está para acontecer, e consultar a Deus para entender qual é a minha posição, o que é que eu devo fazer. Porque, queridos, Davi estava num contexto onde ele estava sofrendo um ataque dos filisteus na guerra. E esse ataque que Davi estava sofrendo foi devido aos filisteus se posicionarem contra ele. Então Davi, ele ia sofrer um ataque dos filisteus, porque eles souberam que Davi tinha sido ungido rei. Daí Davi foi para a fortaleza e lá ele consultou a Deus. E consultar a Deus é uma posição de dependência de Deus. Nós devemos consultar a Deus toda vez que nós temos que fazer alguma coisa. Todo posicionamento, e aí hoje, na verdade, eu parei para pensar que Deus, ele é tão interessado em participar da nossa vida, que Ele deseja que nós consultemos Ele para as decisões que são tão importantes quanto também as decisões menos importantes. Então, depender de Deus está mais relacionado a perceber de Deus o que é que eu preciso fazer quando eu estou para tomar uma decisão. E essa dependência, porque quando a gente fala de dependência é entregar na mão do outro aquilo que eu preciso fazer. E às vezes não está relacionado em entregar a responsabilidade para Deus de fazer alguma coisa, mas entregar a responsabilidade da direção do que eu preciso executar. Aleluia. E
tomar essa postura de ser dependente, de dar a Deus a direção, porque quem vai executar sou eu, é saber também perceber que existe quem dirige e quem executa. Deus é quem dirige, aleluia, e nós executamos. Ser um executor da vontade de Deus é cumprir o que está escrito. A palavra diz que nós somos cooperadores do ministério do Espírito Santo. Paulo, ele fala isso em Coríntios, que nós somos cooperadores de Deus. E cooperar com a obra de Deus é entender que eu não vou executar a obra de Deus sem Deus. Aleluia. Eu não vou executar a obra de Deus sem Deus. Eu vou executar a obra de Deus com Deus. E eu preciso ter muita consciência disso. Consciência de que eu sou cooperador de Deus. Cooperador de Deus no seu reino, no ministério. E quando a gente fala de ministério, a gente fala de uma área de serviço. Quando eu entendo que eu sou cooperador de Deus, eu estou dizendo para Deus, Deus, dirija aquilo que eu preciso executar. Porque Deus tem uma posição no ministério. Eu já preguei aqui uma vez que é impossível fazer a obra de Deus sem Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, a palavra de Deus diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Em Romanos 13, Paulo está falando a Priscila e a Áquila, que são ali pastores da igreja, onde eles estão fundando ali. E ele, em Romanos, ele diz o seguinte: olha, saúdem Priscila e a Áquila, que são os meus colaboradores. Em outra versão diz, os meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, estar na dependência de Deus é entender que é Deus que nos dirige. Deus nos dirige. E se Ele nos dirige, tem 3 fatores importantes que nós precisamos entender. Romanos capítulo 8, verso 14, a palavra de Deus diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se a palavra está dizendo que todos aqueles que são guiados, e em outra versão está dizendo lá que todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Uma das características de quem é dependente de Deus é que ele é totalmente guiado e dirigido pelo Espírito. Ser guiado e dirigido pelo Espírito, isso quer dizer que você não está sendo dirigido pelas suas emoções. Amém? As suas emoções, elas podem até chegar a dar vontade, dar raiva. Mas deixa eu te contar um segredo. Vontade dá e passa. Vontade dá e passa. Porque, querido, eu tive muita vontade de ontem para hoje. Estava conversando com a minha esposa. Ontem a gente teve um episódio bem difícil, onde uma pessoa que é do nosso convívio, ela brigou, começou a agir de forma ruim e passou o episódio, né? Na hora ali eu senti nada, mas depois eu fiquei chateado. Eu disse, mas Senhor, estou chateado, ó. E eu comecei a orar, liberando perdão, entregando a vida da pessoa, dizendo para Deus, Deus, eu já abençoo, eu já perdoo, eu já coloco ela diante do teu altar, por mais que eu não queira, porque eu não estava querendo, eu estava chateado, é normal ficar sentir, mas eu ficar preso ao sentimento, é aquilo que Deus me chamou para fazer? Não. Então, naquele momento que eu entreguei, eu disse, tá, Senhor, eu descanso e abençoo a vida dessa pessoa. Quando hoje pela manhã, essa mesma pessoa do nosso convívio lá, ela chega lá em casa de manhã cedo. Renata disse, opa, eu estava fazendo alguma coisa do café da manhã, alguma coisa assim. Não, estava trocando a Natan. Terminei de dar banho na Natan.
e tava trocando ele lá. Aí essa pessoa ele disse assim: Renato, vem cá, por favor, quero falar contigo. Eu digo, diga. Ele, olha, me perdoe por ontem em nome de Jesus. Eu disse, está perdoado. Só que, o que é que no meu coração veio naquele momento? Eu queria falar um monte de coisa. Ao mesmo tempo, o sentimento não existia. Eu disse, Deus, que bom que das outras vezes eu sentia muito, eu chorava, eu ficava muito chateado por muito tempo. Mas hoje foi diferente. Hoje foi aquele momento que eu olhei assim e disse, Deus, eu não preciso. Eu não preciso ficar apegado a um sentimento. E a característica de alguém que é dependente de Deus é não ser movido pelas emoções, mas ser movido pelo Espírito. Aleluia. Eu me movo debaixo da autoridade do Espírito Santo. Eu não me movo pelo que eu sinto e não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Jesus um dia falando a Tomé, ele diz, bem-aventurado aqueles que creram, mas não viram. Então a gente precisa se mover não debaixo de coisas naturais. Aleluia. Porque aquilo que é natural passa. Mas ser dependente de Deus está em se colocar na posição de depender do sobrenatural. Outra coisa que a gente precisa ter em consciência dessa característica, é que quem é dependente de Deus não age na força do seu próprio braço. Por vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito, e isso não isenta a gente da nossa responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa, eu preciso ser responsável e fazer aquilo que eu preciso fazer. É responsabilidade minha, eu tenho que tomar para mim e fazer. Mas nem tudo é na força do nosso braço, e principalmente as nossas reações. Quando alguém vem contra nós, a gente não pode reagir na força do nosso próprio braço, porque é capaz da gente acabar ferindo as pessoas pelo aquilo que elas fazem com a gente, não é verdade? Ingratidão, ela dói, a decepção, ela machuca, mas eu e você não vivemos por esses tipos de emoções. A gente pode até sentir em um momento, mas a gente libera, como falei, que aconteceu, libera perdão, abençoa, ora por aquela pessoa, entrega ela a Jesus, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nem pelo que nós sentimos, mas vivemos pelo que a gente crê, certo? E ser dependente do Espírito Santo é ser movido pelo Espírito e agir por meio das instruções do Espírito. Davi aqui, ele estava sendo perseguido pelos filisteus. A Bíblia aponta que quando, como eu falei aqui em 2 Samuel capítulo 5, lá no verso 17, eles souberam que Davi foi ungido rei de Israel. Davi não tinha feito nenhuma ação. Eles só souberam, Davi foi ungido rei de Israel, então vamos atacar ele. Então, quando eles souberam que Davi foi ungido rei de Israel e eles foram atacar Davi, Davi foi para a fortaleza e Davi se colocou no lugar de consultar, orar e perguntar a Deus: Deus, tu entregaste os filhos teus na minha mão? E aí vem uma chave para a gente poder, quando estiver não só orando, mas quando a gente tiver em momentos de dificuldade, é perguntar para Deus. Você já questionou a Deus? Isso não quer dizer que você vai questionar a existência de Deus. Ao contrário, você vai questionar a Deus a decisão que você precisa tomar. Uma das chaves é dizer: Deus, e aí? Está acontecendo isso e aquilo. E o que é que eu faço? Deus, estou passando por perrengue aqui, minha vida não está na mão do diabo não, minha vida está na tua mão. O que é que está acontecendo? O que é que eu preciso fazer? Por vezes a gente reage de forma muito passiva, querido. E talvez eu e você estejamos deixando a vida nos levar, deixando as coisas empurrarem a gente não chega para Deus para dizer: Deus, eu estou cumprindo o propósito, eu estou entendendo se tem alguma coisa de errado, sonda o meu coração. Mas se não tem nada de errado, eu não aceito a condição que eu estou vivendo hoje, porque é a tua palavra que diz e me autoriza a dizer isso. Entende?
A gente precisa se apropriar da autoridade que Deus nos entregou. Ele entregou, a Bíblia fala em Efésios, que Jesus ele entregou essa autoridade, outorgou ou entregou essa autoridade à igreja. E se você não está fazendo nada de errado, e aí, irmãos, eu quero ser muito claro com você com isso. Se você está com uma vida de pecado, confesse. Se você não está com a vida de pecado, se você está andando na justiça, se você não deve nada, se você não tá agindo de forma que a sua consciência está pesada porque você está fazendo errado, você está reto com Deus, com a vida confessada, com a vida no altar, irmão, você tem a autoridade para questionar a Deus e dizer: Deus, por que isso aqui está acontecendo? Você tem autoridade para pedir de Deus, requisitar de Deus e dizer: Deus, por que isso aqui está acontecendo? Eu não devo nada a ninguém, somente o amor. E eu estou entrando por esse estreito, eu preciso saber. Eu estou entrando por esse problema aqui, eu preciso saber. O que é que eu preciso me posicionar? Se é um problema comigo, me mostra a área que eu quero corrigir. Seja claro com Deus. Porque, querido, toda intenção de obediência é obediência. Mas toda intenção de desobedecer também é desobediência. Aleluia. Da mesma forma, querido, que a Bíblia se agrada. Deus se agrada do nosso coração sincero e justo. Porque se você está chegando para Deus dizendo: Deus Santo de Israel, me ajuda, não sei o que, mas sua vida está toda desregrada, meu irmão, eu vou te pedir para você ser sincero com Deus. E dizer: Deus, eu não estou aguentando, está ruim, estou fazendo isso aqui de errado e eu preciso de ajuda para sair disso. A oração mais sincera é a oração, e aí já muita gente já diz, né, que a oração sincera é na hora do aperto. Não. A oração mais sincera é a oração que o coração se derrama, é a oração que você diz para Deus: Deus, eu estou pecando, eu preciso de ajuda, eu reconheço que preciso de tua graça, eu reconheço que eu preciso de tua misericórdia. Porque, queridos, às vezes a gente está tão no automático que a gente acha que por a gente saber fazer alguma coisa, a gente já está fazendo a vontade de Deus do jeito que Deus se agrada, e não é assim que funciona. Não é assim que Deus lida comigo e com você. Deus lida comigo e com você da forma ele enxerga a intenção do nosso coração. Então, como ele enxerga a intenção do nosso coração, ele sonda o nosso interior. Nós precisamos primeiro consertar dentro para depois consertar fora. Aleluia. E ser dependente de Deus é ter uma vida consertada dentro, para que a gente possa tomar as nossas posições externas. Porque Deus pode contar com você se você está com a vida desregrada dentro? Impossível, irmãos. Você vai estar sendo guiado por outras coisas. Mas quando você está com a vida consertada dentro, Deus ele pode olhar para você e dizer assim: pastora, vamos ali fazer isso e aquilo, a senhora faz isso e aquilo. E ele tem consciência que você pode obedecer isso. Mas quando você não está com a vida consertada dentro, é muito difícil que você se torne uma pessoa obediente. E eu já preguei aqui mais uma vez, já preguei aqui algumas vezes falando sobre obediência ser o maior princípio da Bíblia. Obediência é o princípio que está escrito de capa a capa na Bíblia. Não é para tanto que o descumprimento da obediência, que é a desobediência que leva à rebeldia, também está escrito de capa a capa. Por quê? Porque o mesmo princípio, ele tem a face para o bem e ele tem a face para o mal. Do mesmo jeito que a obediência leva a gente para a justiça, a desobediência leva a gente para a impiedade. Então, queridos, eu e você hoje, precisamos viver uma vida dependente do Espírito Santo, dependente de Deus.
E para viver uma vida dependente de Deus, a gente precisa andar em obediência. Existe uma chave que está na consulta, onde eu preciso consultar a Deus, eu preciso me colocar à disposição ali de orar e questionar a Deus, Deus, o que é que eu preciso fazer. Mas existe uma parte também que é de nossa responsabilidade de tomar decisões. Por vezes Deus ele pode até liberar para você e dizer assim, olha, uma vez eu até escutei um testemunho de um pastor, ele dizendo assim, Deus falou comigo a respeito de que eu deveria fazer essa situação que iria acontecer. Um exemplo, vamos botar um exemplo aqui que eu não lembro agora direito, mas um exemplo. Deus falou que eu deveria ir na concessionária e esperar porque o meu carro ia sair dali. E já escutou alguma coisa parecida com isso, certo? Se foi Deus que falou, se foi Deus que deu a direção, meu irmão, arma um acampamento ali. Porque se Deus falou, Ele vai esperar uma decisão tua, se tu vai ou não. E aí eu tenho um testemunho meu. Teve um dia que eu acordei 5 horas da manhã e eu sou muito matutino. Matutino é quem acorda de manhã. Gosta de estar mais ativo pela manhã. Eu acordei 5 horas da manhã, eu morava na Macaxeira, eu escutei do Espírito Santo dizendo assim, ó, vá para a cidade. Eu digo, meu Deus, eu vou para a cidade fazer o quê? Pelo amor de Deus. Eu tinha 19 anos. Vá na agência do trabalho. Eu disse, Deus está pedindo para eu arranjar um emprego. Lá vai eu, 19 anos, para a agência do trabalho, botei minha carteira. Quem não quer nada? Vou botar minha carteira no bolso, vou procurar aqui um dinheiro para passagem, vou pedir a minha mãe, pedindo dinheiro a passagem, fui embora. Chego eu, 6:30 da manhã. Está certo, Senhor, o que é que a gente veio fazer aqui? Porque eu tenho consciência que eu não vim aqui buscar um emprego. Desse jeito, eu não vim aqui buscar um emprego. O que eu vim aqui foi fazer outra coisa. Ele disse, vá, fique aí, espere. Tá. Esperei, deu meu tempo de ser atendido, fui atendido, vi algumas seleções, botei meu nome, tal, mas eu sabia que não era para isso que Deus tinha me levado ali. E aí, de repente, eu encontro um rapaz que eu fiz curso com ele na agência de trabalho. Ó. Ele sentou do meu lado e começou a conversar. Eu disse, diga, meu irmão, tudo bom? Ele começou a falar a vida dele todinha. Sabe aquela pessoa que você começa a falar com ela, oi, tudo bem? Daqui a pouco ela está falando a vida dela todinha. Eu fui ser ouvido daquele cara. E ali eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para aquele cara. E depois que tudo terminou, as seleções, nenhuma deram certo para mim. Mas eu entendi que eu fui ali para pregar o evangelho para aquele menino. Eu tomei a decisão, porque eu escutei uma voz dizendo, vá para a cidade, vá para a agência de trabalho. Isso eu acordei no pulo. Aí deixa eu te perguntar, quando Deus fala com você, qual é a sua reação? É você ainda dizer, Deus, eu preciso de uma confirmação? Deus, eu preciso de Eu preciso que o Senhor bote um holofote na minha frente com um monte de LED piscando, dizendo, é aqui. Qual é a sua reação quando Deus fala? Porque quando nós reagimos da forma correta, pode ter certeza, e eu vou dizer isso com toda certeza, quando você reage no primeiro momento que Deus fala, do jeito que Deus espera, pode esperar o milagre acontecer. Deus, ele precisa de filhos obedientes. E a obediência, ela precisa ser imediata. A obediência que não é imediata é desobediência. É forte, mas é verdade. E não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia está falando. Um dia Jesus chegou na parábola do filho obediente e do filho desobediente e perguntou, quem é o justo desses dois? E você conhece a história.
Então, queridos, nós precisamos voltar para o lugar de dependência, onde nós consultamos a Deus, onde nós ouvimos Deus falar, onde nós colocamos Deus no nosso cotidiano, porque as circunstâncias elas vão acontecer no nosso cotidiano, pastora. As circunstâncias vão acontecer eu indo para o posto de saúde. As circunstâncias vão acontecendo eu entrando no meu escritório para ir trabalhar. As circunstâncias vão acontecendo eu indo, no caso como Cecília, indo para o hospital. Vai acontecer no nosso cotidiano. Mas qual é a minha reação? Aconteceu uma circunstância, como Davi foi perseguido pelos filisteus. Qual é a minha reação? É ir para Fortaleza orar ou reagir com porque eu sei fazer? É perguntar a Deus o que é que eu preciso fazer e se Ele entregou os filisteus nas minhas mãos? Ou reagir do jeito que eu sei fazer porque eu sou bom e eu sei que eu sou bom? Você tem duas opções. Ou você faz as coisas de forma natural e tem resultados naturais, que por vezes podem te frustrar e te fazer ficar decepcionado em algum momento. Ou você pode entregar a direção a Deus e executar a vontade dele e ver o sobrenatural acontecer. Eu sou do time que está buscando fazer a segunda coisa. Aleluia. E queridos, deixa ele vir, pode deixar. Ser dependente de Deus, e eu vou repetir aqui, não é colocar a responsabilidade para Deus fazer aquilo que você pode fazer, porque a responsabilidade é sua. Ser dependente de Deus é responsabilizar a Deus por aquilo que eu executo, que foi decisão dele. Você entende o que eu estou querendo dizer? É você dizer para Deus: Deus, até aqui eu consigo, mas depois daqui a responsabilidade é sua, o Senhor que mandou eu vir. Renato foi para a cidade. Ei Deus, estou aqui, natural, já fui fazer um monte de processo seletivo, passei nenhum, o que é que eu vou fazer aqui? E aí o cara senta do meu lado. Quando eu abro a boca, a palavra de Deus vem. Nós precisamos entender o equilíbrio da dependência e a responsabilidade das decisões. Aleluia. E para a gente fechar, uma das coisas que marcou a minha vida, e é uma frase que eu carrego até hoje, é que se eu escuto Deus e eu não decido, alguém decidiu por mim. E provavelmente não foi Deus. Se eu não decido, decidi de estar. Mas se eu decido, é como se eu pegasse a assinatura de Deus num cheque em branco e fosse lá sacar aquilo que Ele mandou. E uma das coisas que sobre dependência é que se eu responsabilizo para Deus aquilo que é minha responsabilidade, eu estou sendo covarde. Porque eu estou dizendo para Deus: faz aquilo que eu posso fazer. Isso não é coragem, isso é covardia. É você dizer para o cara que te criou, que disse que você poderia fazer, que você pode fazer, e você está dizendo para ele: tenho medo. Essa resposta é dizer: Deus, eu tenho medo, vou não. Quantos da Bíblia você não viu falar isso? Hein? Moisés foi o primeiro. Deus disse: Moisés, vai lá. Ele: vou nada. Se o Senhor não mandar outro. Aqui, ó. Meu amigo, minha amiga, meu querido, você que está escutando essa transmissão, se Deus disser, Ele
espera que você tome a decisão correta. Ele espera que você tome a posição correta. Aleluia. Posicionamento cristão tem a ver com ter fé para acreditar. Fé para acreditar naquilo que você está escutando, naquilo que Deus está falando. Certo? Certeza para questionar a Deus e dizer: epa, o que é que eu faço aqui? E coragem para decidir. Eu preciso ter fé para acreditar, certeza para questionar e coragem para decidir. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus ele nos abençoe, que Ele nos ajude a ter mais fé para acreditar, que Ele nos ajude nos momentos de batalha, se nós estamos andando correto e na verdade e na justiça. Se a gente não tem pecado praticado ali, não estamos na prática do pecado e não confessamos, a confessar os nossos pecados. Se nós estamos andando de injustiça, a questionar por que está acontecendo e o que é que eu devo fazer, e principalmente a tomar as decisões corretas para que a glória de Deus ela reflita da minha e da sua vida. Amém? Pai querido, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, obrigado por tua graça. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos falhos sem você. Nós reconhecemos a nossa dependência da sua graça. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que precisamos do Senhor. Por vezes, Pai, nós somos conduzidos pela vida, arrastados pelos problemas, quando a nossa vida está justa. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a ter essa santa inquietação para perguntar ao Senhor qual é a nossa posição, o que nós devemos fazer no momento de dificuldade. Ao mesmo tempo, sonda os nossos corações, Senhor. Vê se há em nós algo que precisa ser melhorado, corrigido. Se há, nós queremos corrigir, para que a nossa vida fique reta diante do teu altar e a gente consiga te obedecer em tudo. Papai querido, passa longe de nós todo medo da decisão, todo medo do posicionamento. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que o Senhor, assim como está escrito em 1 Timóteo, que o Espírito que o Senhor nos deu foi um Espírito de amor, poder e domínio próprio. Ousadia, Senhor Deus, no Espírito para tomar melhores decisões. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a viver uma vida dependente do Senhor, e nós queremos te trazer para o nosso cotidiano, Senhor, a todo momento. Nos ajuda a lembrar de orar, a lembrar de questionar mesmo, a lembrar de pensar e antes de tomar as decisões e antes de reagir. Freia, Senhor Deus, a nossa língua, as nossas emoções. Freia, Senhor Deus, a nossa vontade de fazer justiça própria. Freia, Senhor Deus, aquilo que a gente acha que sabe. Senhor, nós somos dependentes de você. Nós te pedimos, Senhor Deus, nos ajuda a ser bons cooperadores do teu ministério, a ser bons cooperadores da tua obra, a ser bons colaboradores daquilo que o Senhor quer fazer. Espírito Santo de Deus, eu te louvo. Eu louvo ao Senhor Jesus pela direção do Senhor. Eu louvo ao Senhor por você ser o consolador, por você ser o guia. Eu louvo ao Senhor por direções claras. Eu louvo ao Senhor porque não existe confusão onde o Senhor está. E eu te peço, Senhor Deus, que a partir de hoje toda a confusão e engano do inferno vá para o lugar que o Senhor Jesus determinar.
mas a clareza da direção paire sobre nós. Obrigado, Pai, pelo sobrenatural acontecendo. Obrigado pelas nossas responsabilidades cumpridas. Obrigado, Senhor Deus, pelas suas responsabilidades manifestadas. Aleluia. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão como foi bom cultuar com você. Aleluia.